Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria, né? Estarmos aqui, mesmo que à distância, né? Compartilhando, né? A palavra desse Deus, que é viva, que é eficaz, né? Que nós possamos juntos, né? Estarmos ligados, né? Nessa videira verdadeira que é Cristo, que não importa a distância, né? Mas que nós possamos estar em coração ligado um com os outros, intercedendo um pelos outros, né? E crendo, né? Que as promessas do Senhor, ela vai se cumprir. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, queremos Te agradecer por mais um dia de vida, meu Pai. Em nome de Jesus, queremos Te bendizer o Teu santo nome, que é digno de louvor, de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Queremos ser grato a Ti por tudo que Tu és, meu Pai. Obrigado pelos Teus livramentos, pelos Teus cuidados, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossa mesa, Senhor. Obrigado, Deus, porque nunca faltou, Senhor, e que nunca há de faltar, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Ser com cada um deles, fortalece, supre as suas necessidades, meu Pai, e livra eles de todo o mal, Pai. Cuida do nosso pastor, ser com ele, dá saúde, abençoa sua esposa, ser com ela também, dando saúde, dando paz, abençoa seus filhos. Guarda, meu Pai, os teus servos debaixo das tuas asas, Senhor. E é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Peço, meus amados irmãos, que possa estar abrindo a Bíblia em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e seus discípulos, aproximando-os, os despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Amém? Glória a Deus. É uma palavra bem conhecida, né, meus irmãos? Onde Jesus acalma, né, uma tempestade. E quem nunca passou, né, uma tempestade na vida? Todos nós já passamos, né? E o nosso Deus, ele fez cessar todas. E glória a Deus, né? Deus é fiel. E lendo a palavra do Senhor, a gente pode ver que antes de Jesus entrar naquele barco, ele já tinha feito muitos milagres. Os seus discípulos já sabiam quem era Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso, era o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de curar a sogra de Pedro, né? Jesus tinha curado, purificado um leproso. Jesus já tinha feito muitos milagres antes de entrar naquele barco. E mesmo assim, quando veio aquela tempestade, os discípulos temeram, né? E eles perguntaram: Senhor, Senhor, estamos perecendo, né? Imagine o desespero daqueles homens. Aí Jesus, com todo o amor, né? Que o nosso Jesus, ele exorta-nos com amor. Por que temeis, né? A Bíblia fala: por que temeis, né? Homens de pouca fé. E a palavra do Senhor deixa tão claro que felizes são aqueles que não viram, mas creram, né? Glória a Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é fiel, né? Nós não vimos Jesus, né, de perto, nós não tocamos no Senhor, né? Nós não tivemos as experiências maravilhosas que aqueles discípulos tiveram, né? De ver Jesus humanamente falando, como quando a gente também se vê um ao outro, né? Engraçado que é a questão de uma fé que nós não vemos, mas nós sentimos, nós temos a certeza, a convicção de que esse Deus existe, que é poderoso, que é maravilhoso, que para ele não existe impossível. A palavra diz que tudo é possível àquele que crê, né? E muitas vezes a nossa fé é colocada, né, em teste, né? Nós já passamos por muitas situações. Eu tiro por mim. Nunca duvidei do poder do Senhor, né? Mas teve muitas situações na minha vida que a minha fé ficou abalada,
né? Tem situações que a gente fica muito preocupado, né? Mas glória a Deus, né? A gente buscando, né, a presença do Senhor, orando, né, entregando as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, Ele age, né? O nosso Deus, Ele é grande, Ele é fiel, Ele escuta o nosso clamor, né? Então, que nesta noite nós viemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança naquele que tudo pode. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Que em nome de Jesus, que se for da vontade do Senhor, Ele possa estar sarando essa terra, né? Que o Senhor continue nos guardando, guardando a nossa família, né? Que esse tempo de pandemia, o mais importante que seja, e que vidas venham ser salvas, né? Vidas venham ser libertas, que o Senhor possa estar visitando os nossos entes queridos, né? Que conhece a palavra do Senhor, mas está longe, não quer o compromisso, não quer uma aliança com Deus. Isso é muito triste, né? A preocupação que nós, como os cristãos, temos que ter é de ver toda a nossa família salva, né? De ver a humanidade salva, porque nós não podemos sermos egoístas de querer a salvação só para a gente, só para a nossa família, né? Mas que se estenda, né, para toda a humanidade. Que essa pandemia, né, muitas pessoas, sabe, possa ter um encontro real com Cristo, saber que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele tem um controle de tudo nas mãos dele, né? Que Deus fortaleça cada um dos meus irmãos, que Deus possa estar suprindo, né, as necessidades, porque Deus tem cuidado de nós, né? Que Deus abençoe grandemente a vida dos meus irmãos. E a seguir tem um louvor e depois o pastor vai trazer a palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho
Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Seu medo me cerca, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado Glória a Deus. Graça e paz, igreja.
Que bom estar mais uma vez com os irmãos, ainda que assim, né, pela internet, mas estes dias que já acreditamos está encerrando este isolamento. A internet tem nos acompanhado todo esse tempo, os estudos bíblicos, a escola dominical, os cultos de oração. Que bom, que bom. Foi uma ferramenta, de uma utilidade fantástica a internet. E nessa quarta-feira queremos falar a respeito de alguns gritos que a humanidade tem realizado nestas últimas décadas. Sempre a humanidade se expressou, sempre nesses dias a gente escuta que há manifestações, sim, em alguns lugares, alguns se manifestando por trabalho, por alimentação, outros gritando a volta, sim, manifestações para voltarem a abrir o comércio, sim. O mundo vem se expressando já de longas datas. Não tudo é silêncio ao nosso redor, sim. A gente que tem verdadeiramente essa incumbência dada por Deus de poder permanecer na presença e estar constante e firme, sim, sempre em Deus. E esperar nele, mas a humanidade vem se expressando já de longas datas, E queremos compartilhar uma reflexão bíblica sobre estes gritos. Quando a gente vê a violência, sim, a violência como um todo, não deixa de ser um grito. Essa mocidade que não estuda, às vezes a gente fala que eles não estudam porque não querem, sim, tudo bem, faz parte, né? Eles não estudam mesmo porque não querem, mas às vezes também eles não encontraram esse apoio na escola, sim? A drogadicção, o narcotráfico, eles tomaram conta de cidades inteiras, sim? Nem as forças vivas já conseguem tirar. Eu me lembro quando eu via os tanques em Rio de Janeiro pela televisão, o exército, mandaram o exército para ver se tinha uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Já foram embora, não conseguiram. Sim, o narcotráfico se apodera de um jeito que nem as forças vivas, com tanque, com armas, conseguem. Já está, é um grito. E muitos jovens são recrutados para trabalharem no narcotráfico, porque não, verdadeiramente o Estado não oferece, sim? Não oferece outra solução. Muitos desses jovens estão ali, largados nas ruas, vendendo drogas, e até porque também tem quem consome, né? Haja vista as cracolândias, sim? Cracolândias que já se formaram em todo o país. Homens, mulheres, jovens abandonados, formam aquele gueto fedorento, aquele antro de perdição, que só Deus, sim? Para ajudar a pobre humanidade. Então, visto alguns gritos, vamos ver, sim? Alguns gritos da humanidade. E eu me lembro quando Jesus, assim, sem referência bíblica, porque é só para ilustrar, quando Jesus chama os 12 e os envia para a sociedade, sim, daquele tempo. Não para o mundão todo, ainda não seria o caso de missões, mas dentro do próprio Israel, sim, dentro do próprio Israel, ele manda os 12 e ele espera para ver o que vai dar, né? Aí depois eles voltaram e disse, curamos os doentes, expulsamos os demônios, dimos liberdade aos cativos. E eles se alegraram muito. E Jesus lhe dá uma resposta. Alegrem-se de que seu nome
estén escritos no livro da vida. Sim, então, sendo assim, gostaria de compartilhar alguns versículos bíblicos. E um dos gritos que queremos ver é o grito da humanidade para ver a Jesus. João, capítulo de número 12. Sim, vamos ver lá. João, capítulo de número 12. E o seu versículo de número 21. João, capítulo de número 12, e o seu versículo de número 21. Diz a palavra do Senhor. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Amém? O grito da humanidade, o grito dos gregos. Aqui, especificamente, a humanidade gentílica, né? Aqui não eram judeus, aqui eram israelitas. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa quarta-feira abençoada. Obrigado pelo cuidado do Senhor para com seus filhos. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Senhor, não merecemos tanta bondade do Senhor, mas o Senhor assim se apraz de cuidar o seu povo. Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo teu povo que tem sido livrado de toda desgraça, de toda tragédia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E o Senhor abençoe, traga discernimento espiritual a nossos corações e a edificação espiritual para a honra e glória do teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Neste versículo 21, então, os gregos, sim? Os gregos rogam, pedem, gritam, e queremos ver a Jesus. E nestes últimos anos, sim, aonde a humanidade tem visto a Jesus? É os gritos da humanidade. Queremos ver a Jesus. Quando nós olhamos para a pluralidade de igreja que nós temos, aonde nós vemos Jesus? Sim, você já se viu, se perguntou? E gente que passa pelas portas das igrejas olhando as placas, que verdadeiramente tem gente que já ouviu pela rádio, ou tem algum parente crente, sim? E ele vê a Jesus. Quando é uma conversão genuína, sabe? Uma virada de vida assim extraordinária. Às vezes se faz paulatinamente, aos pouquinhos, a pessoa vai mudando, vai deixando. Mas tem vezes que a mudança é tão drástica, tão radical, que os parentes dizem: meu Deus, este é o Evangelho. Sim? E às vezes querem se congregar com esse parente assim transformado radicalmente pelo Espírito Santo de Deus. Mas aquelas pessoas que às vezes andam pelo esse mundão, aonde eles veem Jesus? Queremos, o grito da humanidade ainda continua sendo o mesmo. Queremos ver a Jesus. E aonde se vê Jesus? Em que igreja vemos Jesus? Talvez você me diga: em todas as igrejas. O grito da humanidade ainda continua sendo. Queremos ver a Jesus. E Jesus é visto nas atitudes da igreja. Jesus é visto no amor da igreja. Jesus é visto, sim, através da igreja, através de sua palavra, óbvio. Mas quem leva a palavra? Quem vive a palavra? Sim? Aquele que prega, amém, e aquele que vive a palavra. Aí o mundo pode ver a igreja, pode ver na igreja a Jesus. Aí sim, eles veem Jesus através da igreja. Mas tem sido muito, muito difícil nestes dias. Sim, tem sido muito difícil. Quando o pessoal, muitos já não se vê tanta televisão. Se você pergunta às pessoas, tem gente que nem tem televisão em casa.
mas não deixa de ter um celular, sim? E ali eles têm visto no celular, eles têm visto a igreja e o comportamento da igreja. Quando se vê aquele pastor que estupra, molesta seu próprio filho, sim? Traz separação da família, não matou menino, não sei porquê, mas fez tragédia na família, um rebanho grande, sim? Descobrem esta fatalidade na vida do pastor, e ali, quem ouviu essas matérias na internet disse, meu Deus, onde que está Deus? Sim? Quando um pastor evangélico é assassinado e por causa de adultério, mataram porque ele já tinha adulterado, e parece que os suspeitosos estão dentro, o suspeito está dentro da própria casa. Os filhos mataram este pastor. Então, filho de criação, então nós podemos ver o mundo perguntando, eu quero ver Jesus, aonde está Jesus? Sim? Quando nós olhamos a tragédia da igreja, o inimigo faz questão de ressaltar estas tragédias. Sim? O inimigo faz questão de ressaltar estas tragédias para que as pessoas deixem de tirar, sim? Deixem de tirar os olhos da igreja. Porque eles estavam fitando, muitos fitam a igreja, porque é através da igreja que vem a Jesus. Mas quando acontecem esses escândalos, para você, para mim, para nós que somos crentes, é o cumprimento da palavra, sim, os escândalos. Mas para o mundão fica difícil ver Jesus nessas tragédias da igreja. Mas ainda, um grito da humanidade. Queremos ver Jesus. Que possamos, sim, que possamos ser pregadores do Evangelho, sem púlpito, pregadores do Evangelho, sem Bíblia, pregadores do Evangelho, somente com nossa maneira de viver, porque o mundo ainda grita para ver Jesus. Outro grito que queremos resgatar é o grito de liberdade, sim? O grito do mundo, o grito da humanidade também é pelo livramento. O grito da humanidade é por livramento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, também aí em João capítulo 8, muito conhecido, você já pregou em cima desse versículo, para parentes, para amigos, inclusive dentro da própria igreja. João capítulo 8, versículos 32 e o versículo 36. Versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Louvado seja Deus. À medida que vai passando esta vida, estes aninhos, estas décadas que nos tocou viver a nós, independente de cidade, independente de estado, independente de país, sim? Talvez nós temos em nossa comunidade, nossa igreja, alguns jovens, sim? Pouquinhos, mas são jovens, os filhos dos nossos irmãos. Também temos os netos, mas quem congrega conosco, sabe muito bem a realidade da nossa igreja, que são pessoas de mais de 50 anos, a maioria, em a membresia, sim? Sua maioria. Tem gente jovem, sim, tem alguns casais jovens, tem uns 3 casais jovens, mas a maioria somos de mais de 50 anos. Já temos visto décadas passadas, por exemplo, eu me lembro muito bem da década de 70, né? E 80. Década de 70 e década de 80. Meu Deus,
eu trabalhava, eu estudava à noite. Se não fosse, eu quero deixar essa ressalva, se não fosse o golpe militar, que maltratou muito a sociedade daqueles dias, aqui não sei, eu não estava, você que pode falar isso, sim? Mas no meu país mataram muitas pessoas, maltrataram muitas pessoas, pessoas de bem. Às vezes disse, eu já cansei de ouvir na televisão, que quem matou porque era terrorista e quem foi preso porque era mentira. Está falando coisas impróprias, sim? Eu conheci o bando todo das minhas tias casadas, sim? Estavam festejando dentro de um bar, uma despedida de solteira de uma das tias, a mais nova de todas. Eu era adolescente. E veio o exército e levou todas, todas por quartel. Eram, se não me engano, 8, 9 mulheres. Sim, todas as tias da minha família. E todas irmãs da minha mãe. Então, e senhoras finas, tiveram que deixar o carro para trás. Não deram tempo de fugir, de correr, sair correndo do restaurante que estavam festejando. E não era 4 ou 5 da madrugada, era apenas 8 horas da noite. 20 horas, sim? Então não tinha horário para levar pessoas presas, detidas, e não tinha raça, não tinha credo, não tinha religião, não tinha condição social, iam ricos, pobres, altos, baixos, iam todos, sim? Era só estar nesse lugar onde eles passavam que eles levavam. Então, não sei muito bem o que aconteceu na minha terra mas tinha depois que se foram os militares, mas também antes dos militares, a gente podia sair tarde, se ia jantar com a família, voltar de madrugada de ônibus, de táxi, caminhando, como você queira, se dependendo dos lugares, a distância, e não tinha a violência que tinha ou que tem hoje. Não tinha. Eu me lembro muito bem, não tinha a drogadicção que tem hoje. Se vendia droga? Sim, mas em lugares muito bem escondidos, era tudo mais discreto, sim. Mas hoje em qualquer esquina estão sentadinhos vendendo droga e você sabe que ele está vendendo droga. A polícia também sabe que está vendendo droga. E por que não leva preso, como levava preso na época da repressão militar? É porque estavam na democracia ou porque eles não estão cometendo um delito, um crime? O grito da humanidade é por livramento, sim? É por livramento, livramento de todo tipo de vício, todo tipo de vício. E eu, principalmente eu, tenho esse testemunho, sim? Era dependente de álcool, já estava me enveredando para uma vida final ali, que não teria longa vida bebendo como bebia no passado. E cheguei ao ponto de alçar os meus olhos para os céus e falar: Deus, se há alguém ali detrás desse firmamento, detrás dessas nuvens, me ajude, por favor. Assim, quantos jovens clamam por liberdade, liberdade de álcool, liberdade de drogas, liberdade de prostituição, liberdade de outros tipos de cativério, sim? Numa convivência falida com esse mundo perdido, sim? Ainda o mundo, a humanidade, grita por livramento. E o Senhor disse que em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aonde que está essa liberdade? Porque o mundo cada vez grita mais, cada vez grita mais. Pessoas que estão sendo escravizadas, pessoas que estão sendo vendidas, sim, para terem, principalmente a mulherada, as meninas, para serem escravas sexuais, homens que são escravos modernos, contemporâneos, sim? Quantas vezes vemos na mídia, principalmente em São Paulo capital e outros lugares, mas em São Paulo capital, chineses, um chinês que explora a muitos chineses na construção de sapatos, na construção de roupa, todo pirata, né? E paga muito pouco dinheiro
trabalham em uma condição subhumana, sim? E ele escraviza os próprios da sua raça. Já vi bolivianos, sim? Pegarem bolivianos também massacrando o seu próprio povo, trabalhando 11, 12, 13 horas, 14 horas por dia, só dormiam, e às vezes dormem dentro do próprio lugar, eles tiram passaporte, e essas pessoas clamam por uma liberdade, mas a verdadeira liberdade só encontrarão em Jesus. A verdadeira liberdade não se encontra nas ruas, não se encontra na droga. Eu sou livre, faço o que eu quero. Não faz o que quero. Não faz o que quer, faz o que o diabo quer. O diabo escraviza as pessoas. Pensam, sim? Pensam que são livres, pensam. Quando eu vejo o carnaval, a gente toda algemada atrás dos trios elétricos, em um desenfreno que, sabe? Mas estão presos, são presos, cativos de Satanás. Então, a verdadeira liberdade só vai encontrar na pessoa de Jesus. E aonde eles encontrarão a liberdade em Jesus? Em nós, na igreja. Quando nós pregamos o Evangelho liberta. O Evangelho liberta. Jesus liberta. É Jesus que liberta. A igreja deixou de ir para as ruas, já tem décadas, sim? Essa década que se foi, a anterior também, as igrejas não saem mais para a rua, não temos mais culto nas praças, não temos mais cultos em terrenos baldios apropriados, tipo um campo de futebol, não temos mais esses cultos nas ruas. Deixou de ser interessante, deixou de ser seguro talvez, sim? Mas ainda temos liberdade de culto, ainda temos liberdade para expressar-nos. E quem tem Jesus tem a verdadeira liberdade para poder dar àqueles que são cativos. Mas que pena que a igreja também tem se omitido de sair à rua para que o mundo veja a verdadeira liberdade que há em Jesus. E ainda o mundo também grita, sim? A humanidade também grita por paz. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Veja aí em João capítulo 14. Sim? João capítulo 14, versículo 27. João 14, versículo 27. Diz a palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado seja Deus. Próprio para estes dias, sim? Tenho uma amiga psicóloga, foi aluna minha de espanhol, e esta moça, senhora, sim, esta senhora, está trabalhando, mas está trabalhando adoidada nesses dias de pandemia. Aí você talvez me diga, mas pastor, como se as pessoas... Ela trabalha presencial, com agendamento, e também virtual. Ela faz terapia virtual pelo canal do Zoom, sim, o aplicativo Zoom. Ela faz este tipo de terapia. Como nunca antes, o mundo está gritando por paz. Como nunca antes, sim? Sempre existiu este grito de paz. Eu não tenho paz. Tenho muito dinheiro, tenho muitos parentes, mas não tenho um pingo, um carocinho de paz, sim? E a paz também não se compra em nenhum shopping, A paz não se encontra dentro de um iate, um veleiro, um cruzeiro. A paz não se encontra num jatinho particular. A paz não se encontra numa viagem à Europa, 40 dias, dar uma volta ao mundo. A paz não se encontra, a não ser em Jesus Cristo. Ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz que só se viu em Jesus, o homem da Galileia, o homem das mãos furadas, o homem de branco, que ele
que foi chicoteado, foi espancado, foi massacrado, torturado. E este homem não abriu a boca. Não abriu a boca, não perdeu a estribeira, não perdeu a paz interior, emocionalmente, não perdeu. Ele não murmurou, não saíram palavras tolas da sua boca. E quando foi ao Gólgota, ali para ser crucificado, louvado seja Deus, nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. Pelo contrário, ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoando ali, ainda nos seus últimos segundos terrenais, minutos terrenais, ele perdoa aquele ladrão. Esse sim, os outros dois eram ladrão. Ele perdoa aquele ladrão nos últimos minutos da vida e disse: certamente hoje estarás comigo no paraíso. Um homem fantástico, um homem que não perdeu a paz em nenhum dos momentos, não perdeu a paz emocional, a paz espiritual, um homem íntegro em todas as palavras, com todas as letras. Um homem lindo, 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 lindo. Então, nós vemos aqui que a paz, o grito da paz, o grito da humanidade continua pela paz, para terem paz. Aonde se vende essa paz? Aonde se encontra essa paz? Só em Jesus. E quem tem esse Jesus que dá paz? A igreja. A igreja. Mas como, pastor? Se a gente vê na televisão fulano brigando com fulano e são pastores, e fica numa acusação que não tem fim. Ah, fulano saiu da igreja de fulano e abriu outra aí na esquina, abriu outra aqui embaixo. Que paz é essa? Sim, que paz é essa que o mundo não vê? Porque o mundo continua gritando por paz. Mas Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Sim, a paz ainda continua sendo a coisa mais linda. Sim, a coisa mais linda que Deus deixou para os crentes. Não deixou dinheiro não, mas deixou paz. Sim, deixou paz. E um dos últimos gritos, tem tantos gritos, mas um dos últimos gritos que eu gostaria de ressaltar é o grito por salvação. Sim? Um grito por salvação. Se você perguntar, até dentro de algumas igrejas evangélicas, se ele estaria agora disposto para subir aos céus, se ele é salvo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. João capítulo 3, célebre versículo bíblico, capítulo 3, versículos 16 e 17. João capítulo 3, versículos 16 e 17, diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Primeiro, Deus ama este mundo. Deus envia seu Filho a este mundo, sim, para que o mundo tenha a vida eterna em Cristo Jesus. E segundo, ele não veio para julgá-lo, mas para salvá-lo. Ele veio para salvar o mundo. E por que tanta gente insegura desta salvação? Por que tanta gente perdida? Quando eu olho este colapso sanitário nas nações, este colapso que está arrastando milhares, ainda não parou. Quanta tragédia em nosso país. Parecia que até hoje me pego duvidando de números, duvidando. Mas quando está por perto, quando vemos pessoas que verdadeiramente estão falecendo, conhecidos nós, meu Deus, sim? Meu Deus, tenha misericórdia. Mas às vezes parece, sabe, que se está exagerando,
Mas não é não, não é não. Isto parou o mundo, isto trouxe problemas sanitários terríveis. Até agora, os Estados Unidos, primeiro mundo, batia no peito, se enchia a boca, né? Primeiro mundo, todo mundo mexicano, eu acho que o mexicano já nasce querendo morar nos Estados Unidos. O menino não sabe nem falar, mas já está querendo ir lá para os Estados Unidos. Todo mundo almeja, deseja ir para os Estados Unidos. Foi sacudida por este Covid-19 que massacrou os Estados Unidos. Mas não parou, continua. Vão abrir ali, estão para abrir algumas cidades, alguns municípios, com essa tragédia toda. A Europa também não para ainda, agora é a vez da Inglaterra. São assustadores os números. Sim. Itália já está diminuindo, Espanha também, graças a Deus. Mas, e nós? Que está assustador. Agora já não morrem mais 20, 30 por dia. Agora se fala de 800, 900 por dia no nosso país. Isto é surreal, é surreal. Isto não existe, é uma coisa, é triste o que nós estamos vendo, triste, sim? Mas a nossa pergunta sempre, sempre será: são todos salvos? Há salvação na vida deles? A medicina se importa com a ontologia, o corpo, sim? O organismo, a pneumonia, então eles vão tratar isso. Eles estão correndo para tratar isso. Porque já não tem, em alguns lugares já não tem cama, já não tem tantos respiradores na UTI. Uma massacre, uma massacre. Às vezes eles escolhem, a gente já tinha ouvido isso antes da pandemia, não é agora, antes, sim? Que tiram o respirador do velhinho para colocar o respirador na pessoa mais nova. Isso aí é de antes, não é de agora não. Agora só veio agravar a situação. O nosso sistema que enche a boca para falar do Sistema Único de Saúde já estava falido antes da pandemia. A pandemia só está mostrando o desastre, o caos que está a situação. Mas nós já vínhamos sofrendo. E a nossa preocupação, se houver uma preocupação, a salvação em tantas pessoas que estão indo embora, porque você vê que Deus está poupando o seu povo. Você vê poucos casos de crentes que faleceram, que dormiram na glória com o Senhor. Você vê pouco, muito poucos. Nós estivemos orando pelo apóstolo Sócrates, de São Paulo, saiu, mas teve outros que não. Teve outros que não. Missionários que foram também em outros países desceram. Sim, seu corpo foi incinerado, mas o espírito voltando para casa. Sim? Louvado seja Deus. O salmo disse, o salmista disse: Deus se alegra na morte do justo, mas causa tristeza a morte do quem se perde. Sim, então, há uma preocupação pela salvação, pelo evangelismo ainda mundial. Muitas pessoas estão descendo à sepultura sem salvação, mas o grito da humanidade ainda por salvação. E Jesus disse no versículo 17 que ele verdadeiramente veio para este mundo para salvá-lo. Ele veio para salvá-lo. Ele veio para salvá-lo. Mas estamos pregando salvação? Se prega a salvação para as nações? E as nações, aonde que vem esta salvação? Se muitas vezes o evangelho que se prega em alguns lugares, e o evangelho de mídia, de televisão e de internet, o evangelho é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho de salvação, de conversão. Venha assim como está, fique, continue ficando assim, mas você, sim, deposite. Deixa o dinheiro aqui. Deixando o dinheiro, também está muito bem. Oramos por você. Jesus não faria isso, não. Jesus não faria. Ele não fez quando esteve aqui. Jesus pregou para gregos e troianos, para a casa de Israel. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa do seu pai. Mas ele pregou também para gregos, ele pregou para romanos, ele pregou para Pilatos, ele pregou para Herodes, ele pregou
para gato e cachorro daquela época, o evangelho de conversão, de salvação. Jesus ainda continua salvando. Jesus ainda continua libertando. Jesus ainda continua dando paz. Jesus ainda continua ser visto no meio do seu povo. Que Deus nos abençoe nestes dias tão dificílimos que estamos atravessando. Eu fico ainda triste de não poder estar com as portas do templo abertas. Há uma sensação assim, sabe? A minha alegria é poder um dia, aleluia, falta pouquinho, é poder abrir as portas do templo, mas as portas da graça ainda estão abertas. A igreja ainda tem essa incumbência, porque a humanidade não deixa de gritar. A humanidade cada vez está gritando aos rodos, está gritando. E a igreja tem, aleluia, a vacina. Louvado seja Deus. A igreja tem a vacina contra essa pandemia. A igreja tem a vacina contra o pecado. A igreja tem a vacina contra a segunda morte. Porque a primeira todos iremos, mas a segunda morte, a separação de Deus, a igreja tem essa vacina. A igreja tem a vacina que prevê, que previne. A igreja tem Jesus, o homem que continua salvando, o homem que continua libertando, o homem que continua dando paz. Ainda que as portas do templo estejam fechadas, Jesus não para de trabalhar. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Que o Senhor coloque na igreja, sim, este sentimento de que o mundo cada vez grita mais por Jesus, por liberdade, por salvação, e que a igreja não se omita nesta última hora, que a igreja não se omita. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor amado, por esta quarta-feira. Nós te louvamos porque vemos nestes 4 gritos da humanidade, tem muito mais, mas nestes 4 gritos da humanidade, a necessidade de pregar Jesus nestes dias. Quando voltemos, dá-nos tempo propício, que possamos otimizar as horas, os dias, para poder pegar a Tua Palavra. Que ninguém perto nosso fique sem ouvir o Evangelho. Dá-nos estratégias, Senhor amado. Não tem fórmulas mágicas, a não ser a saída da igreja para pregar nas ruas, nos lares e no templo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. E, querido Deus, que as Tuas ricas e abençoadoras mãos esteja com Teu povo, esteja com Tua grei. Somos ovelhas dos Teus pastos, Senhor. Precisamos sempre ser alimentados pelo Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra, que está edificando as nossas vidas. Não queremos ser parecidos com ontem, pelo contrário, almejamos cada vez mais ser parecidos com o Senhor. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome. E, querido Pai, abençoa poderosamente o Teu rebanho. Nós oramos agradecidos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe os irmãos. Tenham esse restinho de semana, sim? Abençoador. E nos vemos nas atividades de domingo, Escola Bíblica Dominical e culto evangelístico. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe.